Pronto, ele chegou! Olá, Ei, João, seja muito bem-vindo, querido. Satisfação te obrigado, ver, obrigado, ainda que seja de forma virtual, mas é uma satisfação enorme. Tô com obrigado. saudade de ti, tô com saudade de Também. Luciane, de Lara. Depois tira uma foto. Laurinha toda fofa. Quando passar isso aí, a gente vai comemorar bastante. Ah, com certeza. Olha, tem o teu aniversário, tem o meu aniversário, então tem muita coisa pra gente comemorar junto, sim. Muitas festas acumuladas. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente já pode começar, né, João? Pode sim. Eu vou só um minutinho, só para avisar para o pessoal aqui do grupo que eles estão perguntando em qual canal vai ser. Eu Pronto, vou pois só pode entrar avisar aqui lá, por um favor. minuto. Tudo bem. Amor, você tem que ter cuidado para na hora que tirar foto, não pode ser aquelas coisas ali de casa. Eu quero que tu tire assim e assim, entendeu? Ali, ó, ferro, roupa. Depois aí vai ter que. Quer postar não, né? Só tira aquele ferro. Pronto, então vamos lá. Vamos lá. Então, boa noite a todos e a todas que estão nos vendo. Eu sou a professora Francilene Duarte, sou pedagoga de formação, com muita satisfação. Sou discípula do professor João Batista. Na verdade, eu segui na carreira acadêmica, iniciei o mestrado por incentivo dele. João foi meu chefe imediato na Universidade Federal do Maranhão. Nós iniciamos o processo de organização de um curso de educação à distância, era o curso de pedagogia da UFMA, e foi um desafio para a gente, né, João, fazer esse trabalho, mas certamente foi um trabalho espetacular, que teve um resultado muito positivo na minha vida pessoal, mas também na minha vida profissional. E eu fico muito realizada, porque hoje a gente vê os alunos de vários polos, que estão muito bem, né, profissionalmente, muitos passaram em concursos públicos. Nós temos uma aluna que é secretária de educação do município que ela mora, então eles tiveram aí um grande êxito na sua profissão, e isso deixa a gente extremamente orgulhoso. Eu acho que é a certeza do dever cumprido, né? Então, o João, ele me acompanha desde essa época na minha trajetória. Eu fiz o mestrado por incentivo dele, foi meu orientador do mestrado, é co-orientador do meu doutorado, vive puxando minha orelha quando eu não consigo avançar, mas a gente vai concluir. Então, essa é uma pessoa que contribuiu muito com o meu patrimônio intelectual. Acho que todos vocês conhecem o quanto ele é competente, um profissional extremamente dedicado. Tem aí o patrimônio dele em grande lastro, e é uma pessoa extremamente generosa em compartilhar todas as informações, todos os conhecimentos que ele tem. Ele faz isso e passa com muito carinho. Às vezes eu brinco com ele: meu Deus, João, tu não sabe dizer não para ninguém, pelo amor de Deus. Às vezes eu fico enciumada também, né, Perla? Acho que Perla já está aí. Enfim, mas é uma pessoa que tem uma relação muito afetuosa com os seus alunos, com os seus orientandos, e a gente entende que a aprendizagem também perpassa por esse caminho, pelas relações afetivas. Então, por isso eu fiz esse convite para João estar aqui comigo. Hoje eu estou finalizando com essa live uma disciplina da pós-graduação sobre comunicação, educação, tecnologias educacionais e produção de material didático. Meus alunos também devem estar adentrando na sala, e eu fiz esse convite para João, para a gente conversar um pouco nesse período de distanciamento social, nesse período que a gente se vê desafiado a reaprender a ensinar, reaprender a se relacionar com as pessoas. Então, é um momento de grandes desafios. Então, a gente vem hoje, João vem trazer para a gente um pouco um pouco não, muita coisa, né, que ele tem em relação à experiência dele sobre tecnologia, sobre formação de professores. Eu vou fazer uma apresentação breve, e logo em seguida João vai adentrar também. Eu compreendo que esse momento que a gente vive, a gente nunca mais será o mesmo, né? Essa situação, ela é atípica. Eu costumo dizer para os meus alunos que, pelo menos, as pessoas da minha geração nunca vivenciaram nada parecido com o que a gente está vivenciando hoje. Em todas as áreas da sociedade,
a pandemia do novo coronavírus provocou uma verdadeira disrupção. Existiu o antes e haverá o depois do coronavírus. Na educação, isso significa reinventar a rotina de gestores, de professores, alunos e, inclusive, das famílias. Surgiu um novo mensagem: a educação brasileira e mundial nunca mais será a mesma. Isso é uma realidade. Com as escolas, universidades, empresas, aeroportos fechados, as portas, até que a pandemia diminua, até que tudo volte ao eixo. Então, nunca foi tão necessário falar sobre a necessidade do trabalho e o estudo remoto. E analisar como essas soluções são adotadas na escola. Qual o impacto que isso está tendo na aprendizagem dos nossos alunos? Como é que nós, professores, estamos nos adequando a essa metodologia, a esse trabalho, a esse distanciamento social? Então, está todo mundo nesse processo de aprendizagem. Incrível como, mesmo trabalhando há 10 anos com a educação à distância, há 10 anos que eu venho trabalhando com essa metodologia, e nesses últimos anos de maneira remota, eu nunca pensei na possibilidade da gente ter que recorrer às diferentes flexibilidades e modalidades diante desse isolamento. Nunca pensei. E eu confesso que eu estou um pouco até envaidecida. Eu acredito que quem trabalha com educação à distância, quem trabalha com tecnologias educacionais, com educação online, educação remota, como queiram chamar, se encontra nesse momento. Porque, assim, parece que agora os olhos foram virados para essa metodologia, para esse trabalho. As pessoas começaram a dar um certo valor, uma certa importância. E era uma coisa assim que a gente já vem discutindo, batendo nessa tecla há muito tempo. O João é um visionário em relação às tecnologias, é uma coisa que ele prega e propaga muito, ele tem um evento internacional que trabalha justamente só a questão das tecnologias. Então, para conversar com a gente sobre a docência online em tempos de pandemia, eu convidei o professor João Batista Potentuí. Para quem não o conhece, João doutor em ciência da educação, na área de especialização em tecnologia educativa, é mestre em educação multimídia, é tecnólogo em processamento de dados, especialista em docência do ensino superior, é pedagogo, tá? Faço questão de registrar, é pedagogo, tá bom? E atualmente é diretor científico da FAPEMA. João, é uma satisfação te ter aqui, é um prazer imenso compartilhar esse momento contigo. Te passo a palavra. Agradeço o convite da Faculdade Laboro, em especial a Francilene, por ter pensado no meu nome para estar conversando sobre esse tema que é tão emergente, tão importante, não só agora, mas sempre, né? E eu acho que a nossa conversa ela deve iniciar, primeiramente, falando a diferença entre esses conceitos, né? Muitas instituições têm tratado como educação à distância, outras como educação remota, outras como educação online. Então, cada uma dessas palavras, dessas nomenclaturas, tem um significado diferente, tá? Então, uma coisa que as instituições, escolas e faculdades não estão fazendo é EAD, né? Até porque a educação à distância ela tem características próprias, tem um planejamento, tem um plano de ação, um plano pedagógico, tem uma equipe multidisciplinar por detrás, tá? E nós sabemos que não são todas as escolas, nem todas as instituições de ensino que têm todo esse aparato e que já funciona na modalidade EAD para do dia para a noite implementar essa modalidade de ensino, né? Então, muitas têm chamado de EAD, mas esse conceito não pode ser confundido, tá? É claro que eu vejo algumas escolas, instituições, faculdades usando esse nome. Eu não vou entrar em conflito, em briga com elas agora, porque eu acho que esse não é o momento. O momento agora é de ajudar, o momento é de esclarecer, o momento é de dar aí caminhos e nortes para que as instituições possam fazer a sua pedagogia, fazer as suas aulas utilizando os recursos que elas têm. Se elas estão fazendo certo, fazendo errado, eu acho que o importante é que elas façam, né? Muitas pessoas, elas de fato têm falado muito mal das tecnologias, da educação à distância. Elas devem ser balizadas pelos dois caminhos, pelo lado positivo e pelo lado negativo.
né? Mas não vamos falar sobre isso daqui a pouco. Acho que vamos continuar aqui com a diferenciação dos conceitos. Então, educação remota. O que seria isso? Seria a transposição do formato presencial para a distância. Então, é como se eu estivesse aqui na minha sala, eu ligasse aqui a câmera, mas as mesmas coisas que eu faço no presencial está sendo apenas transmitida a minha imagem para que outras pessoas pudessem acompanhar essa aula. Então, eu não vou fazer nada de muito diferente, nada de muito especial, e é o que muitas instituições têm feito. Tenho acompanhado aí nas redes sociais professores que, eu peço que o aluno faça a tarefa, depois ele fotografa e me envia. Isso não é um comportamento da educação à distância. Tá? Então, a educação à distância não tem esse tipo de comportamento, mas é a estratégia que eles estão utilizando. Então, seria uma educação remota. Já a educação online, o que seria? A utilização de tecnologias na sala de aula ou a mesclada, a utilização híbrida, em que eu faço algumas ações presenciais, outras à distância. Eu posso utilizar recursos, aplicativos, plataformas, né? Sem todo aquele rigor metodológico da educação à distância, mas introduzindo essas ferramentas e facilitando o contato, o acesso e desenvolvendo competências. Eu acho que no século XXI, o aluno ele não pode ser somente passivo, aquele que fica parado recebendo as informações. Ele precisa, de certa forma, de se comunicar, de trabalhar em colaboração, de ter pensamento crítico e uma série de outras características que são tão importantes aí para esses futuros profissionais que logo, logo estarão no mercado de trabalho e terão que ter essas habilidades. Então, imagina um professor que passou por uma escola que tem uma visão tecnológica. Esse professor hoje, que está na escola, tendo que enfrentar esses desafios, pode até ter sentido uma dificuldade, porque não é habitual fazer isso todo dia, mas o impacto não foi tão grande. Agora, imagina o profissional que não teve essa formação e que teve esse desafio de, do dia para a noite, ter que adaptar toda a sua rotina para esse novo formato. Aí já foi mais complicado, né? Então, são desafios que precisam ser medidos. Eu venho conduzindo uma pesquisa online sobre educação online, como os professores estão enfrentando esses tempos, né? Quais são as suas principais dificuldades, né? E, por incrível que pareça, a pesquisa se encerra hoje. Eu até depois vou pedir para a Francilene colocar o link aí para vocês. E isso, para quem ainda não tiver respondido, que for professor, que possa colaborar, que a pesquisa vai encerrar hoje. Que a partir de amanhã a gente já vai começar a trabalhar nos dados que eu quero divulgar aí em formato de um artigo para que os professores possam, né, saber do que, quais os principais desafios, quais as principais dificuldades que eles estão enfrentando em tempos de pandemia. Então, analisando aí parcialmente os dados, né, então uma das principais dificuldades que eles sentem é justamente gravar e editar videoaulas. Então, para alguns, ficar diante da câmera é algo terrível. Eu até me lembro da minha primeira videoaula, nossa, foi um pavor. Mas com o passar do tempo, você vai ganhando mais maturidade, vai treinando, e aí as coisas vão melhorando. Tá? Mas eu confesso que gravar uma videoaula e editar não é fácil. Por isso que na educação à distância tem toda uma equipe multidisciplinar por detrás para facilitar esse processo. Tá? E outra coisa também que eu identifiquei nas perguntas abertas, que é um misto entre estou gostando muito, estou aprendendo muito, e que estou detestando, estou com pavor, estou muito estressada por ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, há um misto aí entre amor e ódio, né, em relação a esse novo formato de fazer educação. Tá? Então, acho que esclarecidas esses conceitos iniciais, a gente agora pode partir para as perguntas que eu acho que a Fran tem aí para conduzir essa sessão. Ok. Obrigada, João. Então, vamos lá. João, sabemos que para os professores, esta transição imediata e não planejada para o ensino online traz grandes desafios. A maior parte dos professores brasileiros não foram preparados para integrar tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e para ensinar de forma online. Você acredita que é de grande relevância a necessidade de incluir esse tema na formação inicial e continuada dos professores? Com certeza. Olha, a grande maioria dos cursos de licenciatura, a gente observa que tem uma disciplina lá, às vezes informática básica, às vezes informática na educação, mas quando a gente vai analisar o currículo dessas disciplinas, o que eles trabalham? Windows,
Word, Excel, PowerPoint, internet. São ferramentas importantes para o professor? Sim, são. Mas são coisas que muitas vezes os professores já sabem. Então, eles não têm aí grande proveito. O que deveria ser trabalhado? Tecnologia educacional. Só que esse profissional, nós não temos uma oferta muito grande de pessoas formadas e habilitadas para trabalhar nessa temática. Geralmente, ou é o pedagogo, que tem uma visão muito pedagógica e pouco das ferramentas, ou é o tecnólogo, que tem a visão totalmente das ferramentas e não tem da parte pedagógica. Então, o ideal seria a soma dessas duas forças. Uma pessoa que tenha tanta formação em pedagogia quanto de informática, tecnologias, que possa agregar e pensar em estratégias de como o professor pode explorar essas ferramentas para atingir objetivos educacionais. Então, o que eu quero desenvolver no meu aluno? Tá? Então, por falta dessa formação, é por isso que acontece muitos desses atropelos. Os professores não sabem por onde trilhar, por onde caminhar, justamente por falta de formação. Então, já que eles não tiveram uma formação inicial, seria interessante que eles tivessem uma formação continuada. E aí nós temos os eventos científicos, nós temos os cursos que acontecem, as várias instituições. A própria Laboro tem um curso de especialização em tecnologias na educação. Então, acho que a gente deve procurar realmente caminhos, né, para melhorar esse processo e ganhar, né, com tudo que temos aí a nosso dispor, agregar isso para a nossa prática pedagógica, porque só quem vai ganhar com isso tudo somos nós, profissionais, e as instituições onde a gente venha aí a atuar. Ok. E certamente, consequentemente, os nossos alunos, né? Porque a gente trabalha, produz e estuda para que eles, de fato, apreendam e que essa aprendizagem tenha um impacto positivo na vida deles. Então, certamente, o ganho também é para os nossos alunos. Exato. Ok, João. Então, vamos lá. Professores podem não ter a habilidade pedagógica e tecnológica necessária para adaptar a aula presencial a essa metodologia de educação à distância, ou remota, ou online, como queiram chamar. O que estes docentes podem fazer neste momento de crise, de distanciamento social? Eu acho que nesse momento cabe à instituição oferecer todo o apoio que esse professor puder necessitar, demandar, para que ele possa fazer o trabalho dele, né? Outra solução seria aí a busca por formações. O próprio YouTube tem muitos vídeos educativos ensinando o professor a criar vídeos, editar vídeos, né? Os cursos massivos online. Recentemente, a UEMA lançou um MOOC gratuito de como fazer videoaulas e editar videoaulas, né? Então, cabe aí ao professor buscar essas formações paralelas para aprimorar e adaptar o seu fazer pedagógico a esse novo modelo. Eu sei que não é fácil, eu sei que nós temos aí uma série de empecilhos, né? Outra coisa que é importante também falar nesse aspecto é que, ao adaptar esse modelo de ensino mediado pelas tecnologias, nós estamos, ao mesmo tempo, incluindo os alunos, porque facilita para que eles recebam esse material didático, aulas e tudo, e, ao mesmo tempo, nós estamos excluindo, né? Porque nós sabemos que tem uma grande parcela dos nossos alunos que não tem computador, que não tem internet, e aí cabe às políticas públicas atacarem esse problema para oferecer isso aos alunos, para que eles possam, de fato, acompanhar. Nas instituições públicas, mais de 60% das federais e das estaduais não aderiram ao modelo de ensino remoto ou docência online, e, a partir daí, eles estão realmente parados, não está funcionando nada, tudo parado. E aí fica muito complicado, né? Bem complicado. Ok, João. As IEs que não ofertam educação à distância, muitas vezes não disponibilizam aos seus alunos uma plataforma estruturada de apoio ao ensino presencial, como o Moodle ou outras plataformas. Qual a sugestão para esses professores e alunos? Nós sabemos, né, que eu e a Francilene somos avaliadores do MEC, e nós sabemos que todas as instituições elas precisam de um ambiente virtual de aprendizagem. Ele já deixou de ser uma coisa, um plus, uma coisa a mais, para ser uma obrigatoriedade. Então, se todas as instituições já tivessem um ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle ou o Blackboard, esses atropelos e essas dificuldades elas não estariam acontecendo, né?
Então, nós temos aí várias opções. Temos as opções pagas, né, as plataformas pagas. Temos as opções de plataformas gratuitas, como o Moodle, né, mas elas exigem aí conhecimentos e uma infraestrutura gigantesca. Né? Para pequenas instituições, né, nós podemos aí adaptar algumas ferramentas para que os professores possam acessar conteúdos online, como canais do YouTube, disponibilizar materiais em sites gratuitos, mas são soluções assim meio que amadoras, né? Para uma instituição grande, séria, o ideal realmente é que ela procure profissionais que estejam habilitados, né, para que possam instalar plataformas seguras, onde eles possam depositar os conteúdos. Afinal de contas, esses sites vão abrigar o quê? As aulas, os materiais produzidos pelos docentes. Então, se eles não disponibilizarem um local seguro, essas aulas vão cair na rede e poderão ser reutilizadas por outras pessoas, às vezes até com outras intenções de vender, comercializar, entre outros. Eu tenho ouvido, João, muitos relatos de professores, na grande maioria de professores da educação básica e de escolas públicas, que estão assim se desdobrando, buscando recursos diferenciados para fazer com que, de fato, o ensino não pare, que o aluno não deixe de aprender. Então, muitos estão fazendo uso do próprio WhatsApp, outros fazendo uso do Facebook. E realmente, se as instituições tomarem ciência da importância que uma plataforma dessa tem um impacto diferente no aprendizado dos alunos, considerando principalmente as instituições de ensino superior, que hoje existe uma portaria do MEC, que as instituições podem usar até 40% de sua carga horária na modalidade EAD, e se elas começarem a compreender a importância, acho que daqui para frente, sim, agora sim, uma mudança, uma quebra de paradigma, uma mudança de postura, a partir desse momento que a gente está vivenciando, elas procurarem se organizar e se estruturar para oferecer um ensino de qualidade a partir de inúmeras ferramentas que se tem no mercado que favorecem e potencializam o aprendizado dos nossos alunos, certo? E a plataforma, ela, certo, organiza tudo num só lugar. O conteúdo, o contato, as conversas ficam lá guardadas, armazenadas, então facilita muito mais o processo. Você tem um registro do aluno, da vivência dele dentro daquela disciplina, quantas vezes ele acessou, quais os fóruns que ele participou, as notas, então você tem uma memória, né? Você deixa ali tudo registrado, concordo contigo. Exatamente. João, como é que as organizações tradicionais de ensino vão se manter em tempos de isolamento? Olha, difícil, viu? Por quê? Porque com esse isolamento, nós temos observado que muitas pessoas que não têm uma renda fixa, que trabalham com serviços ou que vendem produtos, né? Pelo fato de estar tudo fechado, eles não estão vendendo nada, né? E aí, em função disso, a renda diminui. Então, a primeira coisa que a renda diminui, eles vão querer cortar tudo e investir apenas no básico, na alimentação, né? Então, as instituições precisam pensar em estratégias de ou uma redução na mensalidade, ou um parcelamento, né? Oferecer algum tipo de apoio ou incentivo. Se a instituição ela não oferecer isso, é como se o aluno estivesse dizendo, a instituição não está nem aí para mim, ó, eu estou passando dificuldade, eles não estão nem olhando. Mas quando há uma preocupação, né, em parcelar ou em criar estratégias para que ele não evada, aí, com certeza, ele vai conseguir manter esse aluno e depois, quando ele voltar, ele vai querer continuar o curso e vai encontrar um mecanismo de acertar suas contas, né? Então, vamos ter fé que isso tudo passe e que a gente possa voltar à normalidade, mas eu acho que, com tudo isso, vai ficar um aprendizado, né? Com relação a metodologias, a estratégias, a ferramentas, um olhar diferenciado. Porque se daqui para frente vivermos novamente uma situação dessa, em outro contexto, todo mundo já vai estar mais preparado, já vai estar mais adaptado a esses novos modelos. É importante, nesse momento, a instituição não deixar o seu aluno refém, né? Não deixar ele desassistido, passar sempre todas as informações, informes recorrentes, deixar o aluno a par do que está acontecendo e, principalmente, quais são as medidas que as instituições estão tomando para minimizar o impacto de toda essa situação que a gente está vivenciando. Assim como o professor precisa de formação para ministrar suas aulas, o aluno também precisa de formação para receber esse material.
Porque às vezes a gente acha assim, o aluno é do século XXI, é da geração Z, ele sabe mexer no celular. Sim, ele sabe mexer no celular para diversão, mas não para estudar. Muitos nem encaram o celular ou o computador como ferramentas de estudo, e sim como para produção de texto, do celular para diversão, para ouvir música, mas não para participar de uma live, ou participar de uma videoaula, ou ter que produzir algum conteúdo no celular. Eles não estão acostumados com isso, e também exigem uma formação. E esse modelo remoto, muitas instituições até vendem assim, como educação à distância para todos, ou ensino remoto para todos, educação remota para todos. Não é por aí. Não é para todos, por quê? Porque nem todo mundo se adapta a esse modelo. Então, aquele aluno que fez uma inscrição no curso presencial e agora está tendo que passar por isso, às vezes ele cria uma certa revolta, porque ele está contra aquilo que ele quer. Então, o aluno precisa se conscientizar que o curso vai continuar presencialmente. É só um momento que nós estamos vivendo e é uma oportunidade para ele se aperfeiçoar. O que eu observo? Que, às vezes, o aluno que cursa uma graduação EAD, ele ganha uma certa destreza com essas ferramentas que o aluno presencial, às vezes, não tem. De pesquisar, de organizar, de fazer uma série de coisas no computador que, para ele, é uma constante, por ele estar num curso que está todo tempo tendo que produzir materiais para enviar no ambiente. Para o aluno presencial, às vezes, uma dificuldade tremenda. Né? Então, uma oportunidade também para experimentar um pouco. Quem sabe? Às vezes, eu já ouvi relatos de alunos que dizem assim, olha, quando voltar, eu vou pensar seriamente em mudar para esse modelo. Né? Eu estou gostando, estou me adaptando, porque é mais flexível. Né? Então, tudo é um aprendizado. Né? Então, tudo vem para enriquecer e para fazer com que a gente observe as coisas com outros olhares. Verdade. João, na verdade, todas essas habilidades e competências que os alunos vão adquirindo a partir do uso dessas tecnologias, dessas ferramentas em ambientes virtuais de aprendizagem, enfim, ela vem contemplar a quinta competência da nova BNCC, né, que fala justamente de você se apropriar de recursos tecnológicos, de participar de processos de interação, de fazer compartilhamento de informações, e isso é de grande relevância para o aprendizado dos nossos alunos. E eu queria reforçar também que a gente se encontra, nesse momento, usando de forma massiva as ferramentas online, as tecnologias, principalmente as instituições de ensino superior. Outro dia um aluno me questionou, professora, mas exatamente isso, eu me matriculei num curso presencial e agora estou fazendo aulas online. Por que isso? Aonde é que vocês se embasaram para fazer isso? E aí eu encaminhei, inclusive, para ele uma portaria do Ministério da Educação, que saiu desde o dia 13. Então, o MEC autoriza as instituições fazerem uso de plataformas digitais para apresentar os seus conteúdos e disciplinas com o objetivo de fazer, de fato, que o ensino e o aprendizado não pare. Mas a gente se depara com inúmeras situações a partir disso, como tu citaste agora. Tem alunos que não têm habilidade, tem alunos que não são alfabetizados digitais, tem alunos que não gostam de fato, gostam e conseguem aprender somente no ensino presencial. E tudo isso a gente tem que considerar. E é uma preocupação também, porque nesse momento a gente não pode deixar esse aluno à margem, a gente não pode deixar esse aluno refém. Então, os professores também têm que pensar em estratégias para atender esses alunos que não conseguem se adequar, de repente, a esses recursos tecnológicos. Vamos para a próxima pergunta. Caso essa situação se prolongue, o que tu sugeres como plano de contingência para as instituições de ensino superior? Olha, realmente continuar aquilo que elas estão fazendo, né? Só que pensar em algumas estratégias para que não deixe nem o professor e nem o aluno tão estressado, né? Porque o que acontece? Algumas escolas, por não conhecerem a forma de trabalho online, terminam tendo uma reprodução do presencial. E aí colocam assim, por exemplo, 45, 50 minutos de videoconferência. E aí depois entopem os alunos de trabalhos. Isso deixa o aluno cansado. Porque quem que aguenta 45 minutos ficar olhando para o professor sem interação, sem atividades, né? Então, o aluno de hoje, ele quer participar, ele quer construir, ele quer discutir. Então, muitos modelos que estão sendo praticados aí terminam que não vão dar certo por muito tempo. Então, ou o professor, a instituição agora, se for prolongar esse estado de pandemia,
procura novas estratégias, procura se reciclar no que é realmente fazer uma educação online, senão vai perder alunos, porque os alunos vão trancar a matrícula e vão voltar quando isso tudo passar, porque eles não vão conseguir, não vão se adaptar. O acúmulo muito grande de trabalho, tem professor também sofrendo muito, né? Ficando até com problemas mentais, por quê? Imagina, aquele professor que trabalha em 3 escolas, cada escola ele tem 6, 7 turmas, e aí para cada uma das turmas ele tem que gravar milhões de videoaulas, preparar milhões de materiais, e aí realmente fica muito cansativo, né? Então, realmente precisa conhecer o modelo, se apropriar dele, para poder fazer da melhor forma possível. Senão, eles não vão conseguir continuar por muito tempo. É verdade. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Da noite para o dia, milhões de alunos, professores e gestores foram empurrados para um modelo que não estão acostumados, que é o modelo online ou semipresencial ou remoto. Não houve preparação dos programas, nem capacitação dos docentes, não houve investimento adequado na estrutura tecnológica, tampouco um acordo prévio com alunos e pais. Agora, todos saíram da zona de conforto e são incentivados a fazer dar certo essa nova realidade. O maior desafio do ensino remoto recai sobre os educadores. Como os docentes vão adaptar esses seus conteúdos? Quais são as ferramentas que tu pode sugerir nesse momento? Olha, o que eu sempre digo para os professores é que eles não tentem fazer exatamente como eles faziam no presencial. O que geralmente eles fazem no presencial? Entram na sala de aula e passam lá 40 minutos falando. Nem para o presencial esse não deve mais ser o modelo, né? Que dirá para a distância, online, remotamente. Então, o que nós devemos fazer? Investir em modelos e estratégias em que você gaste, por exemplo, uns 10, 15 minutos de trabalho conceitual. E depois tenham trabalhos em que os alunos possam se reunir online, produzir, construir coisas, debater. Então, a aprendizagem se efetiva muito mais. E aí nós temos vários aplicativos que a gente pode utilizar a nosso favor. Então, ferramentas para avaliar a aprendizagem, como, por exemplo, o Kahoot, o Quizzes, que criam quizzes, né? O EducaPlay, que tem várias atividades que o professor pode propor para os alunos. Investir em atividades de projetos, que eles, à distância, eles podem gerenciar um projeto e depois apresentar. Gravar vídeos no YouTube e disponibilizar para o professor. O aluno fazer esse processo também. Não só o professor gravar, mas o aluno também gravar. Gravar podcasts, que seriam o quê? Áudios, que podem ser documentários, entrevistas. Tudo isso é possível fazer dentro de casa sem ter que se arriscar e ir lá fora pegar o coronavírus. Tá? É verdade. João, de que forma as instituições de ensino podem estimular a troca de conhecimentos digitais e metodologias entre os seus professores? Boa pergunta. Então, é interessante que a instituição promova semanalmente, né, esses encontros de reuniões para troca de boas práticas. Né? Então, às vezes, o professor está implementando algo que está dando muito certo e ele pode compartilhar com um colega, indicando a ferramenta, ensinando o caminho. E eu acho que essa troca de conhecimento entre os docentes ajuda bastante, favorece muito para que os alunos possam aproveitar da melhor forma possível os conteúdos que são pensados e planejados para cada uma das disciplinas, tá? Então, encontros, oficinas, reuniões, tudo isso favorece essa troca de saberes e amplia os horizontes e possibilidades dos docentes que estão ali nas instituições. Inclusive, eu posso sugerir como sugestão para os professores nesse intercâmbio aí de atividades e de possibilidades, que de repente eles podem até criar um e-book ou uma publicação de boas práticas, né? A gente vê muito isso hoje, os professores se organizam e formatam suas experiências positivas e criam uma publicação e compartilham isso com outras pessoas. Então, você acrescenta no seu Lattes, né? Você aumenta o seu patrimônio intelectual e consegue também compartilhar
informação positiva com seus colegas. Eu acho que isso também é uma possibilidade. Isso. E promover ações como essas que nós estamos fazendo aqui. Ó. Por exemplo, você está ministrando uma disciplina e eu estou aqui colaborando com você. Digamos que eu estivesse ministrando uma, te convidasse também. Então, seria um momento interessante para os alunos ver um outro olhar, não só o do professor, mas de outra pessoa que também tem uma outra visão, uma outra formação e que vai sempre enriquecer a disciplina. Hoje mesmo à tarde, eu participei de uma aula no mestrado em Educação e Novas Tecnologias no Centro Universitário Internacional Uninter. Eu tenho uma amiga lá que dá aula lá, a Luana, e ela me convidou para falar sobre metodologias ativas e aplicativos. E foi muito enriquecedor. E quando terminou a aula, eu passei um trabalho para eles. Eles vão passar uma semana fazendo um trabalho, que é para selecionar um aplicativo, a investigar sobre esse aplicativo, a propor estratégias de exploração em sala de aula. E semana que vem eu vou lá para assistir a apresentação deles, entendeu? Então, foi bem interessante a aula de hoje e foi uma troca, né, de conhecimentos que valeu a pena. Esse intercâmbio é muito interessante e só favorece o professor, porque ele vai buscar, vai conhecer novas práticas, né? Vai aprender novas ferramentas, novos recursos, e isso vai impactar diretamente na aprendizagem do seu aluno. Legal. Mais uma pergunta, João. Como ficarão as instituições de ensino após a pandemia? Você acha que o ensino 100% presencial, nos moldes atuais, irá desaparecer? Olha, desaparecer não, mas eu acho que muitos professores vão começar a adaptar ferramentas, aplicativos, vão pensar em estratégias, né? Porque eles vão observar o quê? Que esse impacto todo, esse estresse todo que eles estão sentindo, é muito, claro que em função da falta de formação e tudo, mas é aquele estresse do início da carreira docente. Eu não sei se aconteceu contigo, mas aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui atribuído uma disciplina para que eu ministrasse, eu não tinha nenhuma aula montada. Então, o primeiro semestre foi muito cansativo, porque eu não tinha nenhum slide, eu não tinha nenhum vídeo, eu não tinha nenhum material, nem livro, nem nada. Eu tinha o conhecimento que eu tinha adquirido no mestrado, doutorado, e aí tive que preparar tudo. Então, o primeiro semestre é muito cansativo. Então, os professores estão vivendo exatamente isso, tendo que remontar todo o seu material, porque muitos deles, em escolas, especialmente, eles baseiam ali naquele livro e tem lá tudo montado, ele já tem tudo, né? Às vezes a editora até manda os slides do livro, então ele não tem nem esse trabalho de montar os slides. Então já está tudo mastigadinho, as respostas ele já sabe de qual é salteado, até as piadas são as mesmas, né? E nesse novo modelo, não. Ele vai ter que adaptar tudo, vai ter que buscar vídeo, gravar videoaula. Então, é o professor iniciante, é como se eu pegasse um professor experiente e colocasse ele para ser novamente iniciante, só que de uma forma diferente, com um modelo diferente, com ferramentas diferentes, e aí ele precisa realmente se adaptar. E toda mudança, principalmente quando ela é assim abrupta, ela causa um impacto, ela causa um estresse, mas toda mudança também traz consigo ganhos de aprendizagem, de mudança, e com certeza esse professor será outro, ele vai olhar para a educação de maneira diferente e aposto que essas aulas poderão ser muito mais interessantes, mais ativas, e eu acho que o aluno só tem a ganhar. Verdade. João, para fazer um bom currículo na modalidade à distância, basta transferir o conteúdo do modelo presencial para o ambiente virtual? É necessário bem mais, né? Primeiro, você precisa entender o que é educação à distância. Então, fazer um bom curso de formação. Em seguida, é interessante que você tenha a oportunidade de viver, né, a educação à distância. Eu começaria sendo tutor, para depois se arriscar a ser professor e depois, para completar essa formação, ser gestor, né, na modalidade à distância. Então, eu já tive a oportunidade de vivenciar todas essas posições, de ser tutor, de ser professor, de ser coordenador UAP, de ter todas essas atribuições, né? Mas eu sei que nem todo mundo teve essa oportunidade. Fiz uma pós-graduação em educação à distância, né? Então, o viver, o experimentar, o errar, o acertar é importante nesse processo de formação. E não é de uma maneira amadora, é de uma maneira profissional. É você fazer formações em bons centros, se arriscar a ser um tutor, fazer a formação para isso, se colocar na visão de um professor também na educação à distância, receber a formação para isso, somente
com a teoria e a prática que a gente vai poder aprender e ser realmente um bom professor nas duas modalidades, tanto presencial quanto à distância. A realidade... E aí, só complementar, tem aqui no Maranhão várias instituições que ofertam cursos na modalidade à distância. E aí, todas essas instituições, quando elas contratam o professor, elas, claro que elas querem um professor que tem experiência com a educação à distância, mas às vezes ela não encontra. Então, o que ela vai fazer? Ela vai formar aquele professor para que ele possa atuar nessa modalidade. E aí, é uma oportunidade incrível de aprendizado e que todos deveriam ali, em algum momento da sua vida acadêmica, passar por essa experiência para poder aprender e, quem sabe, às vezes até ele vai gostar muito mais dessa modalidade do que a da presencial. É verdade. A experiência com a educação à distância transformou a minha vida profissional completamente. Então, eu penso as minhas práticas sempre com outro olhar, sempre buscando os recursos tecnológicos, mas foi porque eu pude vivenciar isso, né? Primeiro eu fui tutora, depois eu fui sua coordenadora de tutoria do curso de pedagogia, depois eu fui designer educacional, trabalhei com formação de professores para a modalidade à distância. A minha dissertação foi pesquisando produção de material didático impresso. Então, assim, toda essa trajetória, de fato, Hoje contribui é para que você... avaliadora de cursos à distância. Sou avaliadora do MEC de cursos à distância, enfim. Na verdade, queridos, eu sigo todos os passos do meu mentor. Ele que me empurra para essas coisas, às vezes eu acho que eu não tenho nem competência, mas ele disse que eu tenho, aí eu vou lá e consigo. Enfim, vamos para a próxima pergunta, João. Diante de sua larga experiência no bom uso das tecnologias na educação, quais os aplicativos que você apresentaria para os professores que podem favorecer de forma dinâmica e prática o engajamento e a aprendizagem nesses tempos de distanciamento social? Olha, são várias ferramentas, né? Geralmente as instituições elas promovem os encontros virtuais, e aí o Google Meet é interessante, o Zoom, o Hangout, o Skype para esses encontros online, tá? Mas eu diria também que, juntamente com essa ferramenta de encontros virtuais, seria interessante a interatividade, porque essas ferramentas de promoção desses encontros é mesmo, assim, basicamente a imagem ou então passar a tela, compartilhamento de telas, né? Então, ele fica muito passivo, só vendo aquilo que está se passando. O ideal seria que vocês pudessem juntar essas ferramentas, né, de transmissão ao vivo, com uma ferramenta que eu gosto muito, chamada Nearpod. Near de próximo em inglês e pod de iPod. Nearpod. Aí o professor vai colocar lá www.nearpod.com, vai colocar os seus slides para lá e vai intercalar esses slides com perguntas abertas, perguntas de múltipla escolha, sondagens, teste da memória, quizzes, uma série de outras atividades em que ele pode passar 2 slides, ter uma pergunta aberta. 2 slides, 3, 4 perguntas de múltipla escolha. 2 slides, um vídeo. Mais 2 slides, um texto em PDF. E assim a aula fica muito mais interativa. Em vez dele ficar o tempo todo, ele vai, a todo momento, ter que fazer alguma coisa, responder uma questão, participar. Isso é muito interessante porque, às vezes, aquele aluno ele é muito tímido e ele não vai querer nunca se pronunciar oralmente. Mas com essas ferramentas, ele vai ter que participar e vai dar a sua colaboração. E, às vezes, você vai ver o quê? Que ele tem uma ideia, uma resposta muito interessante. Mas pelo fato de nunca ter uma oportunidade de colocar essa resposta em voga em tela, ele perde a oportunidade de falar. E com a ferramenta você consegue fazer isso. E, inclusive, de maneira anônima. Se ele não quiser nem se identificar, a ferramenta tem lá uma opção e aí ele fica mais à vontade ainda para dizer o que pensa, o que acha, o que acredita. Tá? Então, o Nearpod, somado com a ferramenta online. Além daquelas que eu já falei anteriormente, né, que o Kahoot, o Quizzes, o Socrative também, EducaPlay, para trabalhar com os vídeos, por exemplo, tem uma ferramenta muito interessante chamada Edpuzzle, que você entra, www.edpuzzle, né, de peça em inglês, puzzle.com, e aí você vai selecionar um vídeo. Depois que você selecionar esse vídeo do YouTube ou de outro canal, tem muitos filmes também no YouTube que são interessantes. Para quem trabalha, por exemplo, com pedagogia,
O Primeiro da Classe, Como Estrelas no Céu, e tem uma infinidade de filmes no YouTube. E aí você vai intercalar esse filme com perguntas abertas ou fechadas, e ainda você pode colocar notas de áudio. Chegar em determinado ponto do filme, o filme para e entra você falando, comentando, discutindo e apresentando, né, estratégias. É bem interessante a ferramenta, tá? Então, basta aí pesquisar que tem muitas opções. E essas ferramentas, elas trazem uma dinâmica muito legal para a aula. Essas ferramentas, elas conseguem também contemplar, João, o que a gente chama hoje de canais de aprendizagem, né? Cada um tem um canal predominante. Então, a partir do momento que você oferece possibilidades diversas para os alunos, o interesse deles é muito maior e, consequentemente, o engajamento deles na aula vai ser bem positivo. Vamos lá para a próxima pergunta. Um professor pode ter criado uma aula sensacional baseada nos referenciais de aprendizagem, com resultados mensuráveis e orientados por dados, oportunidades para personalização e todas essas coisas legais. Mas isso não significa nada se os alunos de fato não estiverem engajados. E engajamento é mais da metade da batalha na guerra para educar essa nova geração. Eu te pergunto, será que é por isso que os aplicativos, como citaste agora, de resposta, de avaliação formativa, como, por exemplo, o Kahoot, são tão populares? Olha, a palavra engajamento, eu chamaria ela de uma atualização aí da motivação, né? Sim. Temos pessoas que se motivam por coisas. Então, quando você diz que essa motivação, o aluno vai ganhar alguma coisa, um ponto, um chocolate, um presente, ele se empolga todo para fazer. Então, pode ser essa motivação dele. Outras pessoas se motivam por reconhecimento. Você vai dizer que no início da aula você vai fazer um elogio aos melhores trabalhos, então ele vai querer esse elogio. Outros se motivam por poder, você vai atribuir a ele a capacidade de ser o tutor, o mentor durante aquela semana, por exemplo, né? E outros são automotivados, que não precisam fazer nada, né? Então, descobrir como que os seus alunos se motivam é muito interessante, é um passo aí que você dá à frente para evoluir nesse processo, né? As ferramentas, elas podem motivar, desde que bem planejadas. Se os alunos sentem segurança, se eles sabem como manusear, se a tarefa ela é execuível, tem isso também, eu não posso passar algo que está acima da capacidade deles, nem algo que seja muito fácil, vão fazer assim em questão de segundos. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E aí, pensar numa proposta que possa, de fato, colaborar para ajudar em algum setor. Eu noto que quando você passa uma tarefa e essa tarefa tem como missão ajudar a determinada situação, a resolver um problema, esse problema é real, as pessoas se engajam mais do que quando você pensa numa coisa que não vai ter serventia, tá? Então, quando o resultado desse trabalho, você diz que vai expor, que vai fazer um seminário, que vai fazer algum tipo de aproveitamento para com esse material, com certeza eles vão se motivar muito mais. É verdade. Então, vamos aqui para a próxima pergunta. É a última também. Fazer uso de tecnologias, proporcionar uma experiência envolvente, facilita a didática mais do que qualquer outra coisa. Mas existem outras maneiras pelas quais a tecnologia pode facilitar o trabalho de um professor? Olha, a maioria desses aplicativos, eles ajudam, né? E outras ferramentas, eles ajudam muito a vida do professor. De que maneira? Eles, por exemplo, esses aplicativos de perguntas e respostas, o próprio aplicativo já corrige, já te dá nota, então você não tem mais que corrigir provas, porque ele já faz esse processo, com exceção das perguntas abertas, que aí você tem que, de fato, corrigir, né? Mas é como eu sempre digo, dá trabalho fazer uma aula com tecnologia educacional? Sim, dá muito trabalho, não vou mentir para vocês. Mas depois que esse trabalho está pronto, ele pode ser depois reaproveitado, editado, e vai minimizar. Eu recebo muito aí propostas de, em cima da hora, uma palestra sobre tal tema. Eu já ministrei muitas palestras sobre vários temas. Eu vou pegando um pedaço dali, um pedaço daqui, atualizo com alguma coisa. Então, rapidinho eu tenho material para dar essa aula, essa palestra. Já quem nunca falou sobre o assunto, montou, vai sentir mais dificuldade, né? Então, a tecnologia, eu sempre digo que ela é uma bênção e ela, ao mesmo tempo, um fardo. Vamos, por exemplo, pensar aí no WhatsApp.
é uma ferramenta ótima de comunicação, aproxima pessoas que estão geograficamente dispersas, mas, meu Deus do céu, às vezes eu quero dormir e o WhatsApp está lá, o tempo todo, né? Então, é uma bênção e, ao mesmo tempo, um fardo. E se você também não responde, você causa aí uma série de complicações, né? Então, às vezes, você dorme muito tarde em função de estar manuseando as tecnologias, né? Mas eu sempre olho as coisas pelo lado positivo. Eu acho que dá trabalho, mas facilita a minha vida. Eu acho que dá trabalho, mas sempre tem um lado positivo. E eu gosto, né? Então, eu acho lindo, né? Ver as coisas ali funcionando e as pessoas engajadas para aprender com esses recursos. Eu só tenho, assim, bons referenciais, mas é claro que quando o professor não tem preparação, quando não tem internet, ou quando você prepara tudo e a internet não funciona, aí tudo vai por água abaixo, né? Então, eu acho que é realmente um planejamento para que tudo dê certo. Porque é muito perigoso você planejar tudo e na hora não dá certo, você não tem um plano B, né? Eu sou muito consciente de que as tecnologias são interessantes e tudo, mas elas não resolvem os problemas do mundo, né? Elas não estão aí para resolver nada, mas para colaborar. A tecnologia não vai substituir o papel do professor, o professor vai sempre ser necessário nesse processo, afinal de contas, é ele que vai colocar o conhecimento dentro do ambiente para que as pessoas possam interagir. Tá? Então, não se engane achando que daqui a pouco o computador vai substituir meu papel. Não vai, porque o computador ele é uma máquina racional. Então, outro dia até assisti um vídeo muito interessante que duas crianças estavam perto de um tablet e aí eles perguntavam lá para o tablet, que era da Apple, quanto é 2 vezes 3? Aí a máquina responde, o que é isso? A máquina responde. Aí ele diz assim, mas por que eu tenho que estudar? Aí a máquina diz, isso daí está acima das minhas capacidades. Ou seja, ela não tem essa sensibilidade para dizer para o aluno por que ele tem que estudar, qual é a importância disso para a vida dele. Então, o professor vai ser sempre demandado. Essa é uma figura que é insubstituível. Tá? É claro que muitos processos que são rotineiros, que são mecânicos, ele já faz. Né? Como corrigir perguntas de múltipla escolha, uma série de outras coisas. Mas, né, as coisas que exigem ali uma ponderação, uma coisa mais de sentimento, a máquina não vai conseguir fazer. Tá? Ok. E principalmente a questão das relações afetivas, né? Você se aproximar do seu aluno, você conhecer o seu aluno. A gente costuma dizer que é muito importante a gente fazer uma avaliação diagnóstica, entender aquele aluno, saber de onde ele vem, para onde ele vai. Então, tudo isso também influencia bastante e traz essa reflexão para a gente entender a importância, de fato, do papel do professor. E a gente entende muito claramente que as tecnologias, elas vêm, na verdade, para contribuir nesse processo. Não vem para substituir o professor, não é uma resposta para tudo, mas elas vêm, de fato, para contribuir nesse processo. João, eu abro agora 1 minuto para deixar uma mensagem aí positiva para a nossa plateia. Olha, gente, foi um prazer conversar com vocês. Eu acho que vocês devem sempre lembrar que o virtual ele não substitui o real, né? Ele não se opõe ao real, mas ele colabora para que o real possa ser melhor. Afinal de contas, muitos processos são feitos primeiro virtualmente para depois se tornarem reais. Como, por exemplo, o piloto, antes dele começar a fazer seus primeiros voos, ele faz não sei quantas horas de simulação. Né? E nem por isso os aviões andam caindo aí toda hora, por eles terem feito horas e horas de formação online. Então, vamos encarar isso como esse é o nosso momento aí de pilotagem online, para quando a gente for para o real, a gente está muito mais preparado. Tá? Então, no meu mestrado, eu fiz uma tese, uma dissertação, falando sobre laboratórios virtuais de química. Então, como é uma oportunidade interessante para o aluno, antes de ir para o laboratório físico, ter a oportunidade de misturar as substâncias e não causar um acidente e se tornar um profissional muito melhor. Tá? Então, vamos sempre encarar esse momento que nós estamos vivendo pelo lado positivo. Imagina se vocês estivessem só em casa, né, ligados na Globo ou em outro telejornal, só escutando notícias tristes. Eu acho que esse é o caos. Muita gente já teria se jogado aí dos seus prédios ou das suas casas. Né?
Então, eu prefiro estar fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, do que estar parado sem fazer nada, né? Então, eu tenho observado muita gente aí utilizando o YouTube para assistir vídeos, aprender novas habilidades, a fazer comidas, pães, doces, né? Tenho visto também muita gente fazendo cursos online, que me alegra muito, né? Porque é uma oportunidade aí de enriquecer os currículos. Então, quando eles voltarem dessa pandemia, vão estar com os currículos cada vez mais competitivos, né? Lotados de cursos. E se você ficar parado, você vai ficar para trás. Então, encare esse momento como um momento de aprendizado e vamos trilhar por esse caminho e encontrar as vantagens e não se focar nas desvantagens, porque o mundo já está cheio de coisas ruins. Vamos olhar pelo que é bom e o que pode fazer bem para nós. Tá? Essa é a minha mensagem que eu tenho para vocês. Ok, João, muito obrigado. Não vai embora, fica mais um pouquinho aí, por favor. Eu vou finalizar aqui com a minha fala e a gente vai ver se tem alguma pergunta para você, tá bom? Tá certo. Ok. A experiência com a educação online, ensino remoto, na forma como está sendo imposta ao cenário brasileiro devido à crise do coronavírus, exigirá paciência dos alunos com todos os imprevistos que a gente vem encontrando ao longo desse último mês. Afinal de contas, as instituições que não estavam preparadas para uma crise como essa sem precedentes. Então, está todo mundo ainda se adaptando a esse processo que a gente não tinha ideia do que a gente ia se deparar com essa situação. Então, é um processo ainda de organização, de estruturação. Então, requer da gente muita cautela, muita paciência e muito cuidado, inclusive na inserção de novas tecnologias, de ferramentas diferenciadas, de ambientes online. Então, a gente tem que fazer isso com muita tranquilidade. Muitas escolas e universidades estão fazendo o possível para garantir ferramentas, mas se ao menos terem tempo hábil de testá-las ou de capacitar seus professores, sua equipe acadêmica, sem falar que muitas vezes a tecnologia nos deixa na mão. Muitas vezes. Eu estava com muito medo de repente o sinal tá ruim, de cair, enfim. Então, a questão da resiliência nesse momento é muito importante. Eu fico sempre reforçando para os meus alunos. Você é o grande responsável pelo seu aprendizado. Depende de você. Nós, professores, instituições de ensino, vamos estar aqui para lhe dar todo o apoio, todo o suporte, todo o conhecimento possível, mas essa responsabilidade é sua. Então, você tem que ter todo o compromisso, toda a disciplina para sentar, se organizar, estruturar o seu planejamento de estudo. Resiliência é a palavra de ordem nesse momento. De tudo que foi dito aqui, de forma muito legítima por João, eu gostaria de reforçar 3 questões. A primeira é a necessidade real de estarmos presentes. Presente na vida do nosso aluno, presente na vida da nossa comunidade, da nossa sociedade. Dar continuidade possível aos nossos cursos, ao ensino, desenvolvimento e aprendizagem dos nossos alunos. Não podemos abandonar nossos alunos. Precisamos continuar nosso trabalho, perseverar em nosso trabalho. Sabemos que nem sempre são as condições ideais. Contudo, é o que temos no momento. São as soluções possíveis nesse tempo de pandemia. A segunda questão. Temos que aprender com esta crise. O que tenho percebido de forma muito prática é que eu aprendi mais nesses últimos 30 dias do que no último ano. Hoje estou reaprendendo a ensinar, ressignificando a minha prática docente, aprendendo no ponto de vista pessoal, no ponto de vista social, uma mudança de comportamento, e aí a gente se vê diante de quebra de paradigmas, e assim como eu, muitos professores espalhados pelo mundo inteiro, e a julgar pelos relatos dos meus colegas professores, cada um de nós tem feito de sua casa uma sala de aula, a extensão da faculdade. E o terceiro tópico, o termo educação à distância nesse momento, no meu entendimento e pela fala de João, se torna até, nesse contexto, algo irrelevante. O que se tem hoje é uma forte inserção do mundo digital, gerando uma necessidade real de fazer bom. Oi, voltamos, caiu. O Instagram derrubou a gente, mas a gente voltou. Enfim. Deu uma hora cai. Porque deu 1 hora, é verdade.
Então, vamos lá. O termo educação à distância, como eu vinha falando nesse momento, ele se torna relevante. Nossos alunos estão impregnados da vida digital, que é o seu cotidiano. E exatamente por isso se faz necessário uma mudança metodológica de nossas práticas. É de fundamental importância que a gente quebre esse paradigma, que a gente mude todo esse comportamento. Pergunto a vocês, como vamos avaliar daqui para frente o que será de fato uma instituição com ensino de excelência? Me arrisco a dizer que certamente será aquela que vai apresentar o mesmo conteúdo das mais diversas formas e modalidades e trilhas educacionais, com uma variedade de recursos, sendo eles tecnológicos ou não. A escola que vai atender, a escola que entender que cada um de nós tem um DNA exclusivo para a aprendizagem, que aprendemos de forma diferente uns dos outros, essa escola, essa instituição de ensino, certamente sairá na frente. Porque antes tínhamos apenas duas situações, saber e não saber. E hoje, meus queridos, a gente se depara com uma nova variável, que é saber resolver. É o que chamamos hoje de metacognição. O espaço de aprendizagem do século XXI era a escola. Hoje a escola continua sendo um espaço de aprendizagem, porém não é mais um único. Em alguns contextos, sequer o principal. Nós deparamos hoje com uma flexibilidade espacial e temporal sem precedentes. E quando digo hoje, não foi nos últimos 30 dias, por conta desse cenário. Na verdade, isso já vem se perpetuando. Já se percebe, né, João, uma mudança recorrente para essa postura. E essa mudança, por conta desse cenário, ela se intensificou. Antes, o professor era detentor do conhecimento. E, na minha compreensão, ele continua sendo. Mas antes, ele dirigia a aprendizagem de forma unilateral. Quando é que eu aprendia? Quando é que você aprendia? Quando o professor começava a explicar, quando ele começava a falar sobre o conteúdo. E quando é que eu parava de aprender? Quando o professor parava de falar, ou se caso eu não fizesse a atividade que o professor tinha apresentado, tinha solicitado. Qual é o cenário que a gente vive hoje? Hoje a gente tem um deslocamento bem acelerado no que se refere à tomada de decisão do meu aluno. Quando ele vai estudar? Como ele vai estudar? E esse como é qual a mídia, qual a tecnologia, qual o instrumento que ele vai fazer uso e com quem também ele vai estudar. Com quem ele quer aprender. Todas essas decisões hoje estão nas mãos do meu aluno. Por conta dos recursos tecnológicos, hoje isso perfeitamente é possível. E aí é óbvio, a gente já conversou sobre isso, o João pontuou bastante, que existem estudantes que acham, porque assim estão convencidos, que aprendem melhor em sala de aulas convencionais e com professores tradicionais. Isso não os diminui, tampouco eles se tornam pessoas especiais. Porque essa, na verdade, é uma das inúmeras possibilidades de se aprender. Mas teremos outras que vão se identificar com a possibilidade de escolher seus horários de estudo, como o João falou, qual a ferramenta que ele quer aprender, como ele vai aprender. Tem os que preferem aprender a partir de ferramentas de podcast, por exemplo, que é um recurso fantástico, ouvindo os áudios. Este, certamente, tem um canal de aprendizagem auditivo que é mais predominante. Cada um terá a possibilidade de explorar várias mídias, várias ferramentas, vários recursos. Este confinamento traz a público também a necessidade de nos tornarmos letrados digitalmente. Não haverá profissão no futuro que esteja imune às tecnologias. Isso é uma certeza que a gente tem. Contudo, ainda não temos todas as respostas. E eu diria, ainda bem que não as temos. Essa história não está contada. Na verdade, ela está sendo construída. E o que desejo é que possamos construí-la de forma sólida, positiva, construtiva e de forma igualitária. Me arrisco a afirmar que em épocas de transformações são períodos de grandes oportunidades. E eu peço assim que os meus colegas professores fiquem muito atentos a esse momento, que eu acho que esse é um momento muito importante. Aproveite a oportunidade da crise. A crise do coronavírus permite uma chance de experimentar novas ferramentas de fazer as coisas, novas maneiras para se fazer as coisas.
e questionar a sabedoria dos nossos velhos hábitos. Aproveite a oportunidade e procure soluções para estudar melhor, aprender mais, conhecer outros recursos. Logo, tudo isso vai passar, eu creio, tenho fé, e teremos aprendido muitas coisas. E aí eu trago uma frase para finalizar. Seguindo o lema da Unesco, eu deixo aqui a minha mensagem para vocês. A aprendizagem nunca para. A aprendizagem nunca para. João, eu sou muito grata por te ter aqui, sou muito grata aos 87 pessoas que visualizaram nossa live. Essa é a minha primeira live, estou toda vaidosa, sou muito grata. Eu acho que foi uma relação de troca muito bacana. Quem participou e passou por aqui certamente conseguiu aprender bastante, ok? Ok, eu que agradeço. Realmente, reforço todas as palavras que a Francilene proferiu aí. É uma oportunidade para um novo aprendizado, para enriquecimento cultural. Eu sei que não está sendo fácil para todo mundo, está sendo difícil ficar em casa, vontade de ir na praia, no shopping, de encontrar os amigos, mas fique em casa, por favor, né? Se puder, claro, né? Nós sabemos que temos aí pessoas que não tem como, né? Os que estão na frente aí de batalha da saúde, ou aqueles que precisam trabalhar de alguma maneira para manter o seu sustento, tem que sair de casa. Mas, se puder, fique em casa e aproveite esse tempo aí para realmente aprender e uma oportunidade aí para enriquecimento cultural e científico. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente, a gente deve realmente analisar e encarar pelo lado positivo, né? Senão, a vida vai ser mais difícil cada vez mais, né? Então, vamos realmente aproveitar o tempo da melhor forma possível. Ok, João, muito obrigada. Aproveita a deixa de João e reforço, fiquem em casa, se for possível, fiquem em casa. João, dê um cheirinho em Laura por mim, dê um abraço caloroso em Luciane e a gente se vê em breve. Tá, joia? Obrigado e tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Abraço. Um beijo, querido. Vamos encerrar agora a nossa live. Eu sou muito agradecida e um abraço virtual a todos vocês. Tenham todos uma boa noite.